Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, deixa mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial da novela Dancing Days. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Dancing Days foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 8 da noite, que estreou no dia 10 de julho de 1978, escrita por Gilberto Braga, com direção geral de Daniel Filho. E hoje ela completa exatos 45 anos de sua estreia, tendo um total de 174 capítulos. Após 11 anos de prisão, Júlia Matos, Sônia Braga, ganha liberdade condicional e tenta se reaproximar da filha Marisa, Glória Pires, tendo como principal obstáculo a irmã Yolanda Pratini, Joana Fon, que criou a menina cercada de luxo e mimos. Yolanda, uma socialite que optou por se casar com um homem rico para subir na vida, queria que Marisa e a irmã trilhassem o mesmo caminho. Júlia, determinada, tenta, sem muito sucesso, se restabelecer fora do presídio, enquanto faz de tudo para ser aceita pela filha, que a trata com hostilidade e indiferença. Não tendo família a quem possa recorrer para a auxiliar nos primeiros passos em uma vida nova que terá de refazer, Júlia procura Jofre, Milton Moraes, seu grande amigo de juventude. Este apresenta a sua noiva Carminha, Pepita Rodrigues, que lhe oferece a sua amizade. Indo viver na casa desta, Júlia começa a integrar-se em um mundo novo. Porém, conseguir emprego não é tarefa fácil, especialmente com um passado de presidiária. Em meio a tudo isso, Júlia acaba se envolvendo amorosamente com Kaká, Antônio Fagundes, um diplomata desiludido com a profissão. Ao aproximar-se da filha com outra identidade, Júlia luta para que Marisa, à beira de um casamento precoce, tome decisões maduras diante da vida. No dia do casamento da filha, Júlia revela ser sua mãe e tenta impedir o casamento sem sucesso. Durante a recepção, completamente embriagada, acaba por agredir Franklin, Cláudio Correia e Castro, o pai de Cacá, e Beto, Lauro Corona, noivo de Marisa. Graças à atitude precipitada de uma convidada, Áurea Yara Amaral, a irmã invejosa de Carminha, de chamar a polícia, Júlia acaba novamente presa e condenada a mais 6 meses de prisão. Ao entrar no camburão da polícia, ela promete vingança. Depois de passar mais uma temporada reclusa, Júlia, ao sair da cadeia, aceita se casar com o Birajara, Ari Fontoura, um homem solitário e rico, apaixonado por ela. Após uma viagem a Paris e um providencial banho de loja, Júlia retorna exuberante no dia da inauguração da discoteca Dancing Days, surpreendendo a todos, principalmente a Yolanda e Marisa, e tornando-se a mais nova pantera da sociedade carioca, marcando assim a sua grande virada. Com o show de sensualidade na pista de dança, Júlia dá início ao seu plano de vingança contra os que a fizeram sofrer. Kaká, que ao reencontrá-la não teve coragem de se separar da noiva Inês, Sura Verdichevsky, a filha Marisa, já desiludida com o casamento com Beto, e Yolanda, que separou-se do marido Horácio, José Lilgoy, e está totalmente falida. Júlia passa a se tornar uma mulher admirada por todos, assumindo a mesma postura fútil que marca a personalidade da irmã, suplantando-a diante da sociedade. Mostra-se capaz de ser melhor que ela. E este é um resumão do que foi essa novela de grande sucesso na década de 70, escrita pelas mãos habilidosas e mágicas de Gilberto Braga. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre a trama e seus bastidores nas nossas curiosidades. Oi, Novelover! Eu tô interrompendo aqui esse vídeo rapidinho só para lembrar vocês que agora nós temos um clube de membros aqui no canal. Sim, por apenas R$ 4,99 ao mês, você pode se tornar um membro deste clube com 2 vídeos exclusivos todo mês, com enquetes exclusivas para assinantes e tendo o seu nome mencionado em todos os vídeos do canal. E se você ainda quiser ajudar o canal com um Pix,
Eu vou deixar ele no final desse vídeo e também na descrição aqui embaixo. Agora, continua assistindo o vídeo aí. Gilberto Braga desenvolveu aqui uma trama sedutora que, aliada à popularidade das discotecas, levou Dancing Days a se tornar um dos maiores sucessos da história da televisão brasileira. A metáfora na letra da música de abertura de Nelson Motta e Rubens Queiroz, gravada pelas Frenéticas, convidava o público: abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa. Porém, isso era possível apenas por meio da novela. Em pleno contexto do regime militar, onde a letra da música fazia alusão no trecho: a gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar, tudo era devidamente vigiado de Brasília. As asas ainda eram podadas e nada de soltar as feras contra o governo federal. O convite era apenas a fantasia, a fuga da realidade. Na nossa festa vale tudo. Dancing Days foi a estreia de Gilberto Braga no horário nobre da Globo, após uma sequência de êxitos às 18 horas, como Senhora, Escrava Isaura e Dona Xepa. Na verdade, foi uma aposta do diretor Daniel Filho, que enxergou no autor o potencial para o horário das 8. E como a história confirma, ele não errou em nenhum momento. O ponto de partida da história foi um argumento de Janete Claire, mestra de Gilberto, que havia assistido a uma reportagem sobre ex-presidiárias que tentavam se restabelecer na sociedade. O título provisório de trabalho da novela era A Prisioneira. O sucesso de Dancing Days não era esperado nem mesmo pelo autor. Gilberto Braga confessou ter enfrentado um período de branco total e muita dificuldade para escrever a novela. Não acreditava em seu sucesso. Ao livro, a seguir cenas do próximo capítulo de André Bernardo e Cíntia Lopes, o autor confidenciou, abre aspas: eu escrevi totalmente em estado de catatonia. Não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Felizmente, agora escrevo com parceiros. Assim mesmo, é dificílimo. Na verdade, não entendo como consegui escrever Dancing Days sozinho, com 33 anos de idade. Acho até que demorei muito a entender que tinha feito tanto sucesso. Quando finalmente entendi, fiquei muito angustiado, porque a expectativa das pessoas cresce, e a minha também. No fundo, eu achava a novela ruim e pensava que seria impossível as pessoas gostarem dela. Eu tive mesmo uma grande sorte. Fecha aspas. Gilberto Braga recebeu todo o suporte do diretor Daniel Filho, que o auxiliou na concepção da novela. Daniel revelou em seu livro Antes que Me Esqueçam o seguinte, abre aspas: eu sentia que a novela poderia e deveria retratar uma época em que todos vivíamos freneticamente, uma época densa de amor livre, uma época libertária com as drogas em seu auge. Fecha aspas. A novela divulgou a onda disco e impulsionou a proliferação de discotecas em todo o país. A ideia de usar uma boate como pano de fundo da novela partiu de Daniel Filho, motivado pelo sucesso do filme Os Embalos de Sábado à Noite, de John Badham com John Travolta, exibido no Brasil na época. Sobre isso, Daniel ainda disse, abre aspas: na história original do Gilberto, havia um restaurante granfino, onde as pessoas se reuniam. Surgiu então a ideia de fazermos uma discoteca. As discotecas começavam a aparecer, mas ainda eram muito elitistas. Fecha aspas. O principal cenário da novela era mesmo a discoteca, onde os personagens se encontravam e discutiam os seus dramas. Ainda que em meio à penumbra e som ambiente que prejudicava o áudio, e entre dezenas de figurantes que dançavam loucamente. Para o título da novela, Gilberto e Daniel pegaram emprestado o nome da boate que Nelson Motta havia inaugurado recentemente, a Frenetic Dancing Days Discotheque, citada na música Tigresa, de Caetano Veloso, lançada em 1977. A discoteca foi mantida pelo produtor musical durante 4 meses no ano de 1976, no recém-inaugurado Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Com o sucesso da novela, Nelson Motta reabriu sua discoteca em 1978. Dessa vez, no alto do Morro da Urca. Nelson relembrou no seu livro Noites Tropicais o seguinte, abre aspas: todas as sextas e sábados, 3.000 pessoas lotavam os bondinhos. Muita gente que confundia a novela com a discoteca, que imaginava estar na novela, que esperava encontrar a Sônia Braga dançando na pista. Fecha aspas.
Ainda sobre o título, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, em seu livro Livro do Boni, narrou o seguinte, abre aspas. O Daniel Filho me procurou para pensarmos em algum nome que lembrasse esse título, Frenetic Dancing Day Discotheque, mas em português, temendo que o grande público rejeitasse o uso de um idioma estrangeiro. Sugeri que fosse em inglês mesmo, apenas reduzindo a palavra dancing, pois poderia ser pronunciada erradamente como dancingui, e ficou Dancing Days. Fecha aspas. Beth Faria foi cogitada para o papel de Júlia Matos, a protagonista. Porém, a atriz estava envolvida em seu programa, o musical Brasil Pandeiro, e não quis fazer a novela. Gilberto Braga queria Ioná Magalhães, mas Daniel Filho apostou em Sônia Braga, apesar dela ser bem jovem para o papel. Na época, ela tinha apenas 28 anos. Na trama, sua personagem começava trintona, após 11 anos de cadeia, com uma filha de 15. Por isso, no início, quando Júlia sai da prisão, Sônia aparece envelhecida, maquiagem pesada, penteado e roupas simples. Além de dentes escurecidos, postura curvada e olhar baixo e sério. Só se transformando na Pantera quando a personagem tem uma virada na trama, ao voltar rica e repaginada de uma viagem para Paris. Ocorre no capítulo 79 com seu retorno. Sônia comentou, abre aspas, eu fiz teste para o papel. Foi decisão minha. O Daniel me ofereceu o papel, mas eu não tinha certeza se poderia funcionar como uma mulher mais velha, mãe de adolescente, com um passado barra pesada. Fecha aspas. Para o papel do empresário da noite, Hélio, inspirado em Nelson Motta, Gilberto havia pensado no próprio diretor da novela, Daniel Filho. O personagem ficou com Reginaldo Faria, que até então participava esporadicamente de novelas. Depois de Dancing Days, o ator passou a ser o mais novo galã da Globo e um dos mais requisitados, tendo participado de novelas seguidas a partir de então. Às vésperas da estreia, várias cenas tiveram de ser regravadas com Joana Fon no lugar de Norma Bengel, no papel da vilã Yolanda Pratini. Norma já era inclusive anunciada nas chamadas de estreia, quando Daniel Filho teve de substituí-la. Sobre isso, ele comenta o seguinte, abre aspas. O papel era muito bom, mas ela não conseguia adaptar-se ao ritmo das gravações. Seus tempos de criação, suas propostas de interpretação não eram compatíveis com a novela. As cenas saíam com dificuldade. O motivo principal era certamente o fato de ela se sentir menos prestigiada, porque o tratamento que recebia na televisão não era o mesmo que estava acostumada no cinema. Claro que ela tinha talento para fazer o papel. O que faltava nela era entrosamento com o ritmo da televisão. A saída, então, foi substituí-la. Fecha aspas. Ainda em seu livro Circo Eletrônico, Daniel Filho relatou sobre a substituição de Norma Bengel o seguinte, abre aspas. Teve uma chamada da novela em que o nome dela não apareceu como havíamos combinado. Ela queria que nós alterássemos a chamada imediatamente. Eu não poderia solucionar aquilo naquele momento. Houve uma briga e eu disse a mim mesmo: não vou aguentar isso durante a novela toda. Prefiro substituir. Fecha aspas. Em um erro de edição, foi possível ver Norma Bengel em uma cena de externa no capítulo 6, quando Yolanda deixa Marisa de carro em frente à escola de sapateado. Joana Fon teve uma semana para gravar 18 capítulos substituindo Norma. Anteriormente, a atriz estava escalada para viver Neide, empregada de Celina, Beatriz Segal. Com a substituição, a atriz Regina Viana foi convidada para o papel. Daniel Filho colocou os atores mais velhos para dançar o ritmo da discoteca a fim de entrarem no clima para a novela. Ele disse em seu livro Antes que Me Esqueçam o seguinte: havia pessoas no elenco, como o Milton Moraes, a Gracinda Freire e o Cláudio Corrêa e Castro, que nunca tinham ido a uma discoteca. Em vez de laboratórios de interpretação, marquei bailes, ou seja, aulas de discoteca. Era engraçadíssimo ver o Mário Lago dançando com Cláudio Corrêa e Castro. O Cláudio levava muito a sério, botava malha e tudo. Muitos não chegaram nem a dançar durante a novela, mas aquilo tudo serviu para aproximar mais o elenco e para colocá-lo dentro de uma determinada realidade. Todo mundo se descontraiu. Fecha aspas. A personagem Áurea foi diretamente inspirada na mãe de Gilberto Braga. Porém, ao contrário desta e do previsto na sinopse original, ela não se suicidou. A magistral interpretação de Yara Amaral
salvou-a. Foi o marido da personagem Aníbal, feito por Ivan Cândido, que acabou morrendo em um acidente de carro. Por seus trabalhos na novela, Yara Amaral, Joana Fon e Gracinda Freire foram eleitas pela APCA as melhores atrizes de televisão naquele ano de 1978, juntamente com Cleide Diáconis pela novela Aritana, da TV Tupi, enquanto Lauro Corona levou o prêmio de ator revelação, juntamente com Eduardo Conde por Sinal de Alerta, e Glória Pires de atriz revelação. Foi a estreia em novelas com personagens fixos de Lauro Corona, Tura Berdichevsky, Susana Queiroz e Osmar de Matos. Primeiro trabalho na Globo do ator Cláudio Corrêa e Castro, egresso das novelas da TV Tupi. Também primeiro trabalho na Globo da atriz Beatriz Segal, até então bissexta na televisão. A atriz aparecia acreditada na abertura de Dancing Days como Beatrix Segal, com X no final, por uma sugestão de Daniel Filho. Em uma entrevista à revista Amiga, antes da estreia de seu trabalho seguinte, em Pai Herói, Beatriz disse que havia pedido que voltasse a grafar seu nome da maneira correta. Os futuros atores Eric Johnson e Cláudia Ohana participaram como figurantes, dançando na discoteca. Inês Galvão aparece rapidamente como uma modelo e Luísa Tomé como uma namorada de Raulzinho, Eduardo Tornag. Jorge Fernando, então um jovem ator iniciante na Globo, também apareceu fazendo uma figuração na Escola de Copeiragem de Alberico. A novela recebeu a participação de várias personalidades e celebridades da época, dos mundos artístico, social e, inclusive, político. No capítulo 32, o próprio Gilberto Braga faz uma participação, como convidado da inauguração da discoteca 17, inclusive dançando com Yolanda. Participaram também deste capítulo, como eles mesmos, Danusa Leão, Genane Machado, Neila Torraca, Moacir Deriquém, Lauro César Muniz e o então senador Magalhães Pinto. No capítulo 35, foi a vez de Daniel Filho, o diretor, dar um pezinho de dança com Yolanda. Danusa Leão foi vista na novela outras vezes, como no capítulo 37 e no último 174. Ana Caymmi cantou a música Pra Você no capítulo 48. A novela também contou com uma palhinha de Gal Costa, cantou Folhetim e Solitude. No capítulo 79, o da inauguração da discoteca Dancing Days, apareceram, entre outros, a cantora Vanderléa, o cabeleireiro Silvinho e as Frenéticas, que cantaram na festa o tema de abertura da novela. Os bailarinos e coreógrafos Paulette e Carlos Machado, do grupo Zi Croquetes, apareceram como eles mesmos, como amigos de Júlia, dançando na Dancing Days ou frequentando a casa dela. É com Paulette que Júlia dança na discoteca a cena mais icônica da novela. Júlia recebeu ainda em sua casa, no capítulo 129, a colunista Hildegard Angel, acompanhada de Jorginho Guinle e de Edgar Moura Brasil, então marido de Gilberto Braga. E o artista plástico Alberi Seixas da Cunha pintou o retrato de Júlia, encomendado por ela na novela. Daniel Filho dirigiu a novela até o capítulo 26, assumindo a supervisão e entregando a direção a Gonzaga Blota. Mais tarde, Blota foi substituído por Denis Carvalho e Marcos Paulo, este estreando em direção para trabalhar na substituta Pai Herói. José Carlos Pieri era assistente de direção. Daniel Filho mencionou no livro Antes que Me Esqueçam, sobre o acerto de conta das irmãs rivais Júlia e Yolanda no último capítulo, o seguinte, abre aspas. Dancing Days teve um dos finais mais emocionantes de gravar. Houve momentos em que tive dificuldade de gravar closes dos atores, pois a emoção tomava conta deles. Lauro Corona ficou chorando uns quase 40 minutos sem conseguir dizer uma palavra. Eu tinha que marcar a última cena, que era entre Sônia Braga e Joana Fon. Era a cena em que as duas irmãs brigavam, uma cena de ódio e de amor. Depois se aproximavam, se abraçavam e pediam perdão uma à outra. Acho a cena maravilhosa para a televisão, mas o choro que tomou as duas não foi o choro das personagens Júlia e Yolanda, foi o choro de Sônia Braga, foi o choro de Joana Fon, o choro da despedida de um enorme sucesso, de uma enorme satisfação, da satisfação do sucesso de toda uma família. Fecha aspas. A cena em questão é baseada no desfecho do filme Momento de Decisão, de 1977, de Herbert Ross, em cartaz na época, com Shirley MacLaine
e Anne Bancroft. No mesmo dia em que foi exibido o último capítulo de Dancing Days, 26 de janeiro de 1979, uma sexta-feira, a novela da faixa das 10 da noite, Sinal de Alerta. Os telespectadores frequentemente confundiam com a realidade o que viam nos capítulos de Dancing Days. Joanna Fon recebia quase que diariamente insultos e até propostas indecorosas por telefone, por causa das maldades de sua personagem Yolanda. Em entrevista na época, Gilberto Braga confessou que até sua cozinheira havia batido o telefone na cara da atriz. Ele disse o seguinte, abre aspas, ela possui um arsenal de informações que, teoricamente, a impediriam de fazer essa confusão. Ela me vê escrever a novela, dá uma olhadinha no final do capítulo às escondidas, conversa comigo. No entanto, quando tentei sugerir que a Joana não tinha nada a ver com a Yolanda, ela respondeu: sei que o senhor é que escreve aquilo tudo, não sou burra. Bati o telefone outro dia por causa da cara de nojenta que ela fez quando a Júlia entrou no camburão da polícia. A cara não foi o senhor que escreveu, era dela mesmo. Fecha aspas. Em janeiro de 1979, a socialite carioca Leda Castro Neves construiu uma discoteca em sua mansão na Barra da Tijuca e distribuiu convites na qual conclamava fãs de Dancing Days a comparecerem vestidos como os personagens da novela, para que realizassem o sonho de participar de uma das noites de festa e diversão que eram mostradas a cada capítulo. Dezenas de colunáveis atenderam ao chamado e passaram a frequentar a mansão dos Castro Neves. As mulheres vestiam pele de onça, calça de cetim, lamês e tecidos prateados semelhantes aos que a protagonista Júlia usava na novela. Em novembro de 1978, Dancing Days foi tema de uma reportagem na revista norte-americana Newsweek, que destacou a influência que a novela exercia sobre os hábitos de consumo do público brasileiro. Sônia Braga ditou moda com calças de cetim e meias soquetes de lurex. Viraram mania nacional. As meias eram brilhantes, listradas e coloridas, usadas com sandálias de tiras e salto alto. Para a marcante cena da volta triunfal de Júlia no capítulo 79, a figurinista Marília Carneiro criou uma calça jogging vermelha de cetim com listras laterais. Completando o visual, a personagem usava sandálias de salto fino sobre as tais meias lurex. Sobre o figurino criado por Marília Daniel Filho, citou em seu livro Circo Eletrônico o seguinte, abre aspas. Marília levou Sônia toda pronta na minha casa, no meu quarto. Eu estava de pijama, nunca mais pude esquecer. Estava vendo televisão e adentra a Marília com a Sônia transformada, num jogging de cetim, que era, na verdade, uma roupa meio de boxer, com aquela listra meio Adidas do lado, vestindo uma sandália e uma meia de lurex que viraram moda depois de Dancing Days. Assinei embaixo de toda aquela doideira que a Marília inventou. Fecha aspas. A discoteca da novela serviu de palco para vários anunciantes. Letreiros em neon colorido divulgavam marcas como Caloi, Starup, Smirnoff, Gradiente, Olímpicos e outras. Na onda do merchandising, chegou às lojas a boneca Pepa, companheira inseparável de Carminha, personagem de Pepita Rodrigues. A boneca era inspirada na atriz. A fabricante Estrela vendeu 400 mil unidades. Por causa da novela, os voos de asa delta praticados por Beto, personagem de Lauro Corona, deixaram de ser um hobby apenas da Zona Sul carioca. A novela foi vendida para cerca de 40 países, entre eles Argélia, Bélgica, Bolívia, China, Colômbia, Espanha, França, Polônia, Portugal e Uruguai. Em 1986, foi a primeira novela brasileira exibida no México, país com tradição na produção de sua própria teledramaturgia. A história foi apresentada pela rede de TV Televisa, uma das principais exportadoras de novela para o mercado internacional. Exibida em Portugal entre 1979 e 1980, Dancing Days repetiu lá o sucesso daqui. Em 2012, a Globo, em uma parceria com outra emissora, a SIC, produziu para a TV portuguesa um remake da novela com o elenco português. Remake esse que muitas vezes foi pensado em ser feito aqui no Brasil. Eu lembro que em 1998 o Gilberto queria muito trazer de volta a história e as atrizes cogitadas para fazer os personagens eram Malu Mader, Glória Pires como Yolanda e a Júlia Matos,
e a filha seria, eu acho que a Leandra Leal, uma coisa assim. Então pensou-se para o remake aqui no Brasil, mas nunca rolou lá no finalzinho dos anos 90. Em 2010, Sônia Braga e Antônio Fagundes se reencontraram em cena no episódio A Adúltera da Urca, da série As Cariocas, inspirado no livro homônimo de Sérgio Porto. Seus personagens foram batizados de Júlia e Cacá em uma homenagem do diretor Daniel Filho a Dancing Days. Em 2011, Dancing Days foi lançada em DVD em um box com 12 discos. Em 2012, chegou aos cinemas o filme A Novela das Oito, de Odilon Rocha, estrelado por Vanessa Giacomo, Cláudio Hanna, Matheus Solano e Alexandre Nero, entre outros, que tinha a novela Dancing Days como pano de fundo e inspiração. Dancing Days foi exibida no Viva entre 7 de abril e 25 de outubro de 2014, à meia-noite, com repeteco no dia seguinte, ao meio-dia. Está disponibilizada no Globoplay desde o dia 13 de fevereiro de 2023. Como últimas curiosidades, eu trago aqui que Janete Claire prestou uma colaboração informal a Gilberto Braga. A certa altura da preparação da novela, Janete balançou a cabeça com ar de reprovação e disse: aqui no capítulo 16, o mocinho tem que encontrar a mocinha e começar um romance, senão a novela não agarra. Sônia Braga e Antônio Fagundes, Júlia e Cacá, só se encontrariam depois do capítulo 25. Então, Gilberto escreveu uma cena que acabou encaixada para que os dois se conhecessem, se olhassem, se beijassem e se separassem. Sônia Braga insistiu para que Gilberto Braga fizesse com que sua personagem dissesse uma frase: a porta da rua é a serventia da casa. Ponha-se daqui para fora. O Gilberto resistiu. Disse que não poderia escrever uma frase dessas de jeito nenhum. Até porque seria o clichê do clichê. Mas um belo dia veio a surpresa. Numa visita da Yolanda, Júlia disse: a porta da rua é a serventia da casa. E jogando a capa de chuva em cima dela, aponta a porta da rua e fala: ponha-se daqui para fora. Quem diria, né, gente, que uma atriz do calibre de Sônia Braga teria o sonho de fazer uma cena com uma frase tão clichê como essa e que foi prontamente não, mas foi atendida pelo Gilberto. Eu amo essas curiosidades que a gente nem imagina. E quantas vezes a gente brincando de fazer novela não disse exatamente essa mesma frase clichê entre tantas outras. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma homenagem aos 45 anos da estreia dessa grande novela, desse grande sucesso da televisão brasileira. Se você gostou, já sabe, né? Comenta, compartilha, deixa like. E assim, gente, se ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve agora pra gente crescer cada vez mais. Me segue nas redes sociais. E você pode ajudar também o canal a não acabar com uma contribuição, fazendo um pix de qualquer valor. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.